Boa tarde, pessoal. Somos Bruna e Lívia, alunos do curso de Paisagismo da Escola de Belas Artes da UFRJ e também pesquisadoras voluntárias na pesquisa Princípios da Ecologia Urbana como ferramenta de análise do sistema de espaços livres urbanos. Análise de um recorte urbano localizado no bairro da Tijuca como subsídio ao projeto Paisagismo. É uma pesquisa que tem como orientadora a professora Maria Elisa. Teve seu início em 2018, mas teve que ter uma pausa por conta da pandemia do Covid-19 em 2020 e retornou remotamente comigo e com a Lívia. É uma pesquisa que tem o intuito de analisar os diferentes espaços livres através dos princípios da ecologia urbana. Então, a gente já tem análises de recortes do bairro da Tijuca, Madureira, Jardim Botânico, e agora, na nossa pesquisa, o bairro da Barra da Tijuca. Ela é desenvolvida pela Escola de Belas Artes através do LabCA, o Laboratório de Criação e Análise de Ambientes. Como mesmo disse, nesse trabalho, a proposta é analisar as potencialidades de uso de diferentes áreas livres com base nos conceitos de ecologia urbana. E isso vai permitir a determinação de características prioritárias a serem consideradas em projeto de paisagismo. A ecologia urbana nada mais é que uma área de estudos ambientais que procura entender os sistemas naturais dentro das áreas urbanas e, assim, as suas relações de conectividade e complementariedade que vão abarcar um conjunto de possibilidades na conexão de valores culturais e ambientais e contribuir para novas possibilidades de planejamento urbano, planejamento das cidades, face aos desafios do desenvolvimento urbano sustentável. É uma área de estudo que vem sendo analisada por diferentes autores, e um dos autores, aliás, que embasaram a nossa pesquisa é o Richard Forman e o Arrende. Oi, boa tarde, meu nome é Lívia, e aqui a gente vai falar sobre a metodologia agora. Primeiro, a gente escolhe uma área urbana, depois, a definição do terreno estudado. E sistema de áreas livres de edificações urbanas. Aí depois, acessibilidade, usos e hierarquias dos espaços livres, análise da conectividade e raio de influência, análise da hidrografia, ventos e vegetação no recorte estudado. E nessa parte da entrevista com usuários e moradores da região, a gente não pôde fazer pelo fato da pandemia e por questões de segurança. E, por fim, resultados da análise. Nesse mapa, a gente já consegue ver o nosso recorte urbano, que será a Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e a região ali mais prioritária ali do Jardim Oceânico. A gente consegue ver em amarelo o terreno e em vermelho as duas vias principais, que é a Avenida Armando Lombardi, a Avenida Lúcio Costa, que serão faladas posteriormente. Também temos o canal Marapendi, que terá uma importância ali para as rotas aquáticas, para o sistema de mobilidade urbana que existe ali com o sistema hidroviário da região, essa iniciativa local. E também temos a Lagoa da Tijuca e a Praia da Barra, que também serão elementos vistos posteriormente. Aqui na linha do tempo, em 1594, a gente pode ver que, a princípio, a região da Barra da Tijuca era um imenso areal. No início do século XX, as terras da Baixada de Jacarepaguá, onde a Barra está localizada, foram vendidas para a Empresa Saneadora Territorial e Agrícola S.A. Já em 1969, durante a gestão do governador do estado da Guanabara, Negrão de Lima, ele pediu a Lúcio Costa um projeto urbanístico para a região da Barra da Tijuca. Na década de 70, foi construída a autoestrada Lagoa Barra, que liga a zona sul da cidade do Rio de Janeiro com a Barra da Tijuca. Durante os anos 80, a Barra da Tijuca viveu uma explosão demográfica, com praticamente todos os terrenos ao longo de suas avenidas ocupados por grandes condomínios residenciais, parques, supermercados, shopping center, escolas e hospitais. As avenidas foram duplicadas e receberam sinalização. Na década de 90, outro grande marco urbanístico foi a criação da linha amarela, via expressa que liga a Barra da Tijuca à Ilha do Fundão.
Nos dias atuais, a região teve um crescimento populacional e econômico acelerado, o que a consolidou como um dos bairros mais importantes da capital. Na prática, a região da Barra da Tijuca acaba compreendendo diversos subbairros, como Barrinha, Ilha da Gigoia, Península e Jardim Oceânico, que hoje em dia tem o metrô. Após a passada nessa linha do tempo, a gente já começa a analisar e ver um pouco da dinâmica, né, da Barra da Tijuca, né, o quanto de transformações esse bairro ele foi tendo e os divisores de águas. A gente vê que sempre foi em constante evolução e modernização do bairro. E aí, a partir disso, a gente entra na parte da metodologia, que a gente vai ver as nossas análises e levantamentos, que girarão em torno de sistemas de áreas livres, acessibilidade, usos e hierarquias dos espaços livres, análise da conectividade e raio de influência, além da análise da hidrografia, ventos, vegetação, no recorte estudado. Aqui é o mapa das áreas livres urbanas de edificação. E a gente marcou as principais áreas. Em amarelo, o terreno, número 1. Em verde, as áreas livres públicas. Em rosa, áreas livres de transição pública ou privada. E azul, áreas livres privadas. Aqui é o mapa do raio de abrangência das áreas livres. A Praça do Pomar e Praça São Perpétuo, em rosa, são de raio de grande abrangência, com a importância do bairro inteiro. A Praça Jardim do Antal, também em rosa, é de grande abrangência, também por ser uma praça dentro de um shopping center. As praças do São Probo, São Odorico e Soldado Geraldo da Cruz, em laranja, são de média abrangência, atingindo somente os moradores do semibairro Jardim Oceânico. As demais áreas demarcadas em azul são de pequena abrangência, atingindo somente moradores do entorno ou enquanto área privada. A Praia da Barra, em verde, é a área de maior raio de abrangência, sendo de importância não somente do bairro da Barra da Tijuca, como também da cidade do Rio de Janeiro como um todo. Aqui a gente também resolveu trazer as principais visadas com base na paisagem urbana do Gordon Cullen e trouxemos as visadas das paisagens da Praia da Barra, da Praça do Pomar, da Praça São Perpétuo do Ó, que é a Praça do Ó, que são as áreas livres com mais abrangência, né, com raio de abrangência muito maior. E a ideia é trazer para a gente ver um pouco da dinâmica, do que será usado, de como será importante ali o circulado pedestre, os pontos principais desses locais. Aqui é o mapa de conectividade entre os espaços livres públicos de edificações. No recorte de estudo, existem duas vias principais, a Avenida Armando Lombardi e a Avenida Lúcio Costa, em vermelho, que facilitam o livre transitar dos espaços livres nessa área de estudo, principalmente nos mais importantes, como a Praia da Barra, a Praça São Perpétuo e a Praça do Pomar, com acessos imediatos, através de suas vias secundárias em um desenho urbano radioconcêntrico. Em relação ao terreno, em amarelo, não há essa conectividade imediata. Observamos uma grande barreira, que é a Via Expressa Armando Lombardi, que dificulta o acesso do terreno com as demais áreas livres. Por outro lado, um dos pontos positivos do terreno é que esse possui uma boa conexão com os transportes públicos do bairro, sendo eles o metrô, os ônibus e o transporte hidroviário. O projeto de praça para o terreno em amarelo seria benéfico tanto para os moradores da região quanto para aqueles que trabalham na área, possibilitando a proximidade com uma área livre para atender a diferentes usos. A questão da facilidade de transportes públicos também beneficiaria o projeto da praça. Aqui em vermelho, a gente pode ver as vias principais, em azul, as vias secundárias e em roxo, as vias terciárias. Nesse mapa, a gente vai analisar os fluxos hídricos.
A partir do nosso levantamento, a gente percebe que o terreno é suscetível a inundações, muito embora ele esteja um nível acima da água, né? Um nível acima desse espelho d'água. A gente vai ter o Canal Marapendi, a Lagoa da Tijuca e a Praia da Barra como os principais fluxos hídricos dessa região. E esses fluxos, eles podem atingir as regiões litorâneas e fazendo com que ainda esse terreno seja cada vez mais suscetível a essas inundações. Através dessa análise, a gente não encontrou nenhum rio subterrâneo. No mapa de arborização urbana, a gente vai analisar os núcleos vegetais, os corredores verdes interrompidos ou a serem propostos e unidades vegetais. A gente percebe que algumas áreas livres, né, desse terreno, na verdade, o recorte urbano como um todo, ele possui uma considerável urbanização urbana, mas apesar disso, é uma área bastante construída, o que pode aí acarretar uma pouca ventilação e a falta de drenagem eficiente no local. A gente vê que há mais corredores verdes com descontinuidades ou a serem propostos do que contínuos. E as vias principais, a Avenida Armando Lombardi e a Avenida Lúcio Costa, não apresentam intensa arborização, mas a gente consegue observar unidades vegetais ao longo das vias. Na área do terreno, ali perto ali do terreno que está destacado em amarelo, a gente consegue observar uma considerável ventilação devido ao núcleo vegetal localizado ao lado e também ao núcleo vegetal que vai sair ali da Ilha da Gigoia indo para a Trilha da Gávea. A gente também analisou qualitativamente os ventos da região e essas setas azuis vão indicar a direção dos fluxos dos ventos predominantes. A gente observa que esses ventos eles vão sair da Praia da Barra e vão adentrar cada espaço ali do terreno, do bairro, e serão caracterizadas como brisas marítimas. A gente traz também a análise climática da região através de duas estações predominantes, o inverno e o verão, e a gente trouxe uma pequena animação só para ver um pouco da dinâmica de sombras que existem ali e das áreas ensolaradas. E aqui a gente já começa a destrinchar os horários. Na estação verão, a gente pegou a sombra, o sol de 10 horas, das 14 horas, das 16 horas. Nesse estudo, a gente pode perceber que há uma considerável insolação durante a manhã e a tarde, apesar do entorno possuir algumas árvores, mas no fim do dia a situação vai se tornar mais amena. E apesar do terreno ser localizado próximo ao Canal Marapendi, ao longo do dia ele não vai abrigar áreas sombreadas, podendo fazer com que essa área seja um pouco menos fresca. Aqui a gente vai ter o inverno, também analisado nos mesmos horários, 10 horas, 2 horas e 16 horas. E diferente do verão, o inverno vai ter consideráveis áreas sombreadas, porém ainda assim é uma região bastante ensolarada. No período da manhã, que a gente considerou de 10 às 14, entre esses dois horários, é um momento de mais incidência solar. Mas no fim do dia, lá para as 16 horas, a situação vai se tornar mais amena. A gente agora trouxe o uso e ocupação do entorno urbano num recorte mais aproximado ao terreno, sempre destacado em amarelo, para analisar cada vez mais a dinâmica próxima a esse local, para justificar ainda a necessidade de um projeto paisagístico para a área. A gente consegue ver que o entorno do terreno é bem diversificado, ele vai abrigar desde núcleos hospitalares, edifícios comerciais, hotel, restaurantes, até residências. E isso faz com que a gente entenda que há um grande fluxo de pessoas que trabalham e estudam na região, e além disso, uma considerável mancha residencial pode ser analisada em azul, fazendo em contraposição da mancha comercial em laranja, e fazendo com que essa área se torne de uso misto, residencial e comercial. A gente também vê que tem uma iniciativa local em proporcionar serviços como lava-jatos, mecânica e pequenos restaurantes. E vale ressaltar que nesse recorte é uma área totalmente inutilizada, a gente pode analisar ali em verde, e que isso faz ainda mais necessário o projeto de uma praça para o uso da população local, já que a mesma carece de uma área pública livre de lazer.
A partir disso, a gente tem a síntese da análise, que a gente extrai forças e fraquezas desses levantamentos e suas eventuais potencialidades para um projeto paisagístico. E a análise desse recorte urbano, apoiado nos princípios da ecologia urbana, apresentou as potencialidades para o desenvolvimento de um projeto paisagístico para a área livre analisada. Então, a gente pode destacar, assim, como força dessa área, por exemplo, a alta mobilidade urbana, como o metrô, ônibus e o transporte hidroviário, mas, em contraposição, uma fraqueza, que é a dificuldade de conectividade com o subbairro do Jardim Oceânico. Dificuldade do terreno, né, das pessoas localizadas próximas ao terreno, com o subbairro. E a potencialidade de gerar em torno da criação, então, de uma área de lazer de fácil acesso. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada. Muito obrigada.